Olá, pessoal. Eu sou a Michelle, da Construção de Valor, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Alan, da Casa da Impermeabilização. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Michelle. Ele que é engenheiro civil, ele que está nesse ramo de impermeabilização, a família dele há mais de 22 anos, já construiu mais de 500 piscinas, e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que nós vamos dizer tudo o que você precisa saber sobre impermeabilização, que vai ser a diferença entre você realizar seu sonho ou viver uma vida inteira com muita dor de cabeça, né, Alan? Verdade, Michelle, é isso mesmo. Alan, começando um pouquinho, falar sobre impermeabilização, sobre os produtos, o passo a passo que as pessoas têm que fazer, as dicas que elas precisam. Eu acho que nada melhor do que a gente começar falando sobre a impermeabilização em si. O que é impermeabilização? Eu acho que tem muita gente que vive um cotidiano com infiltrações, com problemas na sua casa, problemas na sua piscina. E hoje a gente está aqui para bater um bate-papo para poder resolver esses problemas dessas pessoas. Então, se você quiser começar contando pra gente um pouquinho o que é a impermeabilização. Perfeito, Michelle. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, o espaço que vocês estão disponibilizando para a gente conversar sobre esse tema impermeabilização, que é um tema que ainda gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, principalmente por parte do consumidor final, né? Com certeza. Então, em relação à impermeabilização, na verdade a nossa família ingressou nessa área de impermeabilização através do meu avô, o senhor Geraldo, que em 1982 ele sentia essa falta de sistemas de impermeabilização na construção civil, nas obras que ele administrava, que ele executava. Então ele começou a ir atrás de cursos, começou atrás de pessoas profissionalizadas e ele se profissionalizou nessa área de impermeabilização. E aí, em 99, a demanda de impermeabilização cresceu mais do que a de obras, então ele decidiu focar somente nesse ramo, A impermeabilização, em síntese, o que é? São os processos que nós executamos exclusivamente na construção civil para impedir a ação dos fluidos. Os fluidos, esse aí que 90% até mais dos casos é a água, é a famosa H2O, Dentro da construção você tem também outros tipos de fluidos, mas o maior, vamos dizer, inimigo nosso, Vamos apelidar com carinho assim, ainda é a água. Então a impermeabilização na construção civil consiste nisso, em processos que nós executamos dentro da construção para poder evitar a ação da água na construção civil. Existe também a impermeabilização de tecidos, estofados, de outros materiais, mas que não é a nossa área de atuação, E eu achei legal essa palavra que você usou, evitar. Eu acho que é muito mais fácil você já, quando vai construir e fazer uma boa impermeabilização, evitar esse problema do que lá na frente você ter que ficar resolvendo, quebrando, refazendo. E construção é uma coisa que é um investimento muito alto, é uma coisa que você tem que fazer, tem que ser durável, não uma coisa que você tem que passa um mês, 2 meses, começa a infiltrar, a sua parede começa a embolorar, a sua piscina começa a soltar as pedras. Então, assim, pode acarretar um grande problema. Sim, e lembrando sempre também, Michelle, o que nós sempre orientamos os profissionais, os clientes, o que? Existem algumas etapas da construção civil, como por exemplo a parte de fundação, que se a impermeabilização não for executada na época da construção, não tem como você executar depois da construção pronta. Ainda não inventaram uma máquina que vai lá, levanta a casa para você fazer a impermeabilização da fundação, das bases e volta a casa no lugar novamente. Então é de extrema importância o processo de impermeabilização, porque em algumas áreas da construção, depois dela feita, não tem remediação, não tem conserto. Então é muito importante isso, Com certeza. Falando um pouquinho sobre os tipos de impermeabilização, conta mais pro pessoal o que são as diferenças, os tipos. Legal, vamos lá. Antes da gente entrar nos tipos de impermeabilização, é uma brincadeirinha que a gente sempre faz nas palestras, nos cursos que nós damos, que nós sempre perguntamos pro pessoal aonde que se inicia a impermeabilização em uma obra, uma construção civil. E a maioria das respostas é na fundação, é na base, Mas a resposta correta para essa pergunta é que a impermeabilização
impermeabilização na construção, na obra, ela se inicia no projeto. Então, é de extrema importância o consumidor final, o cliente final, estar ciente disso, que o projeto que ele executa ali da sua residência, assim como tem o projeto estrutural, o arquitetônico, o hidráulico, elétrico, é necessário o projeto de impermeabilização. Por quê? O projeto de impermeabilização é ele que vai delimitar, ele que vai verificar quais as áreas necessitam de impermeabilização, de processos impermeáveis e qual o tipo de impermeabilização que vai ser executado. Então é de extrema importância, sempre que você for dar início a uma construção, que você se atente ao projeto de impermeabilização, porque é no projeto que já vai constar quais as áreas e qual tipo de impermeabilização que vai ser executado naquela edificação, na sua obra. Ah, né? que legal, não sabia. Eu achei que você já começava a construir e já havia a parte de impermeabilização. Isso aí é um ponto muito importante, né? Muito a gente importante. acha que já começa, já tem que fazer e depois vai correr atrás, é aquele negócio da prevenção. Isso. Então, vamos começar no projeto, do início, pontuar onde precisa ser feito, onde não precisa ser feito. Perfeito. Isso é muito legal. E só lembrando também que a impermeabilização relacionada ao custo total da obra, por mais complexo que seja o projeto, ela varia de 5% até 6% do valor total da obra. Então, se você for ver pela importância da impermeabilização numa obra, o custo é um custo bem reduzido, né? Com certeza. Visto ao passo que você ter que refazer um processo de impermeabilização, essa porcentagem ela pode dobrar ou às vezes até triplicar, né? Dependendo da situação. Então é muito importante o pessoal ter essa consciência de custos, né? Porque hoje tudo, na verdade, na vida hoje gira em torno de custos, né? Então, assim, o custo ele é muito importante, porque se você fizer um projeto de impermeabilização bem elaborado durante o começo da sua obra, o custo no final, no montante final da obra é bem irrisório, é bem pequeno, né? E em relação aos tipos de impermeabilização que você comentou, nós temos que lembrar que os tipos de infiltração que nós temos que combater, que evitar, são 3. É a infiltração de água sob pressão, a infiltração de água por percolação e a infiltração de água por capilaridade. Certo. Tá? Água sob pressão, o próprio nome já fala, né? São estruturas em que elas estão constantemente cheias de água. A piscina. Piscina, né? Piscina, reservatórios, né? Lagos. Então, são áreas que estão sob pressão hidrostática a todo o momento. A umidade por percolação é a umidade das águas pluviais, da chuva. A chuva que bate nas paredes externas, nas fachadas com pedras, né? Aquela lá que aparece no seu quarto, na sua televisão, nessa sala de TV. Perfeitamente, é essa mesmo. Então é a umidade de chuva, né? Que ela vem do lado externo para o lado interno. E a última, que é a umidade por capilaridade, é a umidade que vem do solo, né? Que vem por infiltração das bases. Então são esses 3 tipos de infiltração que nós temos que combater numa obra, numa residência, né? Essa primeira, que é a água sobre pressão, né? Que é o que nós vamos falar aí de piscinas, de reservatórios. Existem 2 sistemas de impermeabilização para você executar nesse tipo de estrutura, que é o sistema de impermeabilização que nós executamos lá na empresa, né? Então lá nós executamos esses 2 sistemas de impermeabilização e paralelamente nós temos o varejo, a loja, que ela fornece os produtos. Então nós também vendemos o produto, se caso o cliente quiser fazer a aplicação dos produtos por conta, né? Às vezes tem algum profissional já capacitado, já gabaritado, então ele pode somente comprar o produto e o profissional executar o serviço em obra, tá bom? Legal, bom saber. Esses 2 sistemas que nós trabalhamos, um é a manta asfáltica e o outro é a manta acrílica, tá? Qual que é a diferença de um sistema para o outro, basicamente? A manta asfáltica, você não consegue assentar o revestimento direto em cima dele. Então, depois da impermeabilização com a manta asfáltica, principalmente no caso de piscinas onde vai o revestimento, o profissional da obra, o mestre de obras, o pedreiro, ele tem que fazer uma proteção mecânica por cima da manta asfáltica, ele tem que fazer uma segunda regularização por cima da manta, tanto nas verticais quanto nas horizontais, ou seja, tanto o reboco das paredes quanto o fundo, o chão, para depois ele vir fazendo o assentamento do revestimento. Certo. Já a manta acrílica, ela já aceita o assentamento do revestimento aí,
revestimento cerâmico, pedras, direto em cima dela. Então essa é a maior diferença da manta asfáltica para a manta acrílica, que são os dois processos que existem hoje no mercado para poder, vamos falar assim, impermeabilizar as áreas de água sob pressão que estão sob efeito da pressão hidrostática da água, tá? Certo. Aí você me pergunta qual que é o método de escolha, né? Entre um sistema e outro, que é a maior dúvida de todos os nossos clientes e profissionais. A manta asfáltica, ela é um processo de impermeabilização mais elástico, mais flexível do que a manta acrílica. Então, quando se vai construir uma piscina, um reservatório, existem vários métodos de execução de alvenaria e de estrutura. Porém, alguns métodos, eles sofrem maiores dilatações com o tempo, né? Então, alguns métodos construtivos são mais frágeis do que outros. Então, a gente sempre faz uma análise da estrutura e da alvenaria daquela área, daquele local, daquela piscina. Para assim a gente poder definir se aquela piscina, aquela área precisa ser impermeabilizada com a manta asfáltica ou se ela precisa ser impermeabilizada com a manta acrílica. E aí a gente vê a necessidade de contratar uma empresa com um profissional adequado que consiga fazer essa análise, porque muitas vezes a gente acha, é uma coisa simples, eu preciso desse material, mas na verdade você precisa de outro. A estrutura da minha piscina foi muito bem feita, só que você acha que foi muito bem feita, só que a realidade pode ser bem diferente disso e você pode ter um problema lá na frente por conta dessa falta de um profissional adequado. Isso, perfeito. É o que nós sempre acreditamos, né? Para uma obra ela ser bem executada, bem gerenciada, cada um tem que fazer a sua função. Então, por exemplo, a parte de impermeabilização, você vai atrás da empresa especializada para poder ver qual que é o tipo de material ou de serviço que tem que ser executado. A parte de revestimento, se você vem aqui nas Pedras Mundial, né, escolher o tipo de revestimento, então você tem que seguir a orientação deles, de assentamento, qual tipo de argamassa a ser utilizada para assentamento. Então, para uma obra ser bem executada e não ter nenhum problema, cada profissional em cada área tem que ser consultado antes de todas as etapas, né? Com certeza. Então, não tem problema. Então, assim, a gente falou da água sob pressão, né? Que é para você, na hora que tiver lá enchendo a sua piscina, passar aí 2 dias o nível dela abaixar bastante. Então essa impermeabilização é necessária. Quando o revestimento é um revestimento cerâmico, pastilha ou até mesmo as pedras, tá? Quando é uma piscina com revestimento em vinil, não há necessidade da impermeabilização, porque o próprio vinil ele faz ali esse sistema de impermeabilização. E acho que mais para frente nós também vamos comentar quando o cliente quer fazer a troca, né? Do sistema de vinil pelo sistema de pedras e revestimento. Então a gente falou aí sobre a água sob pressão em piscinas e em reservatórios. Essa água de capilaridade, que é essa água que vem da umidade do solo, essa daí nós resolvemos ela com a impermeabilização das bases e do início das paredes, né? Ali a hora que você finaliza a base e começa a sentar ali os tijolos, a alvenaria, ali tem os processos e os produtos próprios para a impermeabilização daquela área, que aí você vai impedir essa umidade ascendente, que é essa umidade que vem do solo. E por último, essa de percolação são os produtos, né, que nós vendemos e também aplicamos para impermeabilizar a parte externa da casa, justamente para essa água de percolação, essa água pluvial de chuvas não infiltrar para a parte interna. Então, são os 3 tipos de infiltração que nós nos preocupamos dentro de uma construção civil e o sistema e o método mais utilizado em cada um deles. Aqui nas Pedras Mundial tem basicamente 2 tipos de revestimentos, né? Que é a Ijal e a água marinha. E assim, o nosso cliente, ele tá fazendo a piscina dos sonhos, ele tem que ter certeza que a piscina dele não vai descolar pedra, ele tem que ter certeza que não vai ter infiltração, porque a água, ela entra em qualquer buraquinho, né? Todo mundo sabe disso. Um buraquinho que fica, algum pontinho que seja, a água tem uma capacidade de entrar muito grande. Então, igual você falou dos tipos de impermeabilização nas piscinas, tem muito cliente também que tem a piscina de vinil
E o vinil, ele tem uma durabilidade muito pequena. Atualmente, tá cada vez mais fino o material, ele rasga com muita facilidade, ele encarde. Então, tem muitos casos de cliente nas Pedras Mundial que chega aqui e fala, ó, eu não quero mais minha piscina de vinil. O que eu posso fazer? Eu consigo transformar essa piscina de vinil em pedra? Eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente dos clientes das Pedras Mundial. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho se isso é possível, se não é, como que funciona. Legal, vamos lá. E piscina, né, lembrando mais uma vez, piscina tem quase o mesmo significado que lazer, né? Porque quando você vai utilizar a piscina, geralmente você vai utilizar para um lazer com a sua família, né? Convidar os seus amigos, e é mais ou menos isso o que você falou. Você não quer ter nenhum problema relacionado àquele momento de lazer que você está tendo ali com as pessoas que você gosta, que você ama. Em relação específico às piscinas de vinil, tá? Nós aí, dentro desses 22 anos, nós devemos ter aí uma base de umas 150 a 160 piscinas que foram transformadas do revestimento de vinil para o revestimento cerâmico e pedra, tá? Antes de fazer essa autorização para a troca do revestimento, nós temos que fazer uma visita e verificar a estrutura. Porque, como eu disse, a estrutura para vinil, ela é construída de uma forma mais frágil do que quando ela já é construída para revestimento cerâmico e pedras. Então a gente, depois da remoção do vinil, fazemos uma visita e aí nós identificamos se a estrutura ela está compatível para receber o sistema de impermeabilização e posteriormente o revestimento cerâmico ou em pedras, tá? E nos casos específicos de piscina de vinil, quando a estrutura não está comprometida, está ok, tem que ser o sistema de manta asfáltica, que é o sistema mais flexível, o sistema mais elástico. Justamente porque o método construtivo da piscina foi um método mais frágil. Então, se essa construção, essa alvenaria, essa estrutura dessa piscina der alguma movimentação posteriormente ao serviço de troca de vinil para revestimento, a manta asfáltica ela vai ter condições de suportar essa dilatação, essa elasticidade, coisa que a manta acrílica provavelmente não terá. Então, antes da autorização, né, antes de falar, não, você pode arrancar o vinil e vamos fazer o revestimento, aí a gente tem que fazer essa análise, fazer essa visita e dar uma verificada na estrutura. Eu te falo que dentro... a empresa existe há 22 anos e eu tô lá há 12. Então, assim, dentro desses 12 anos que eu tô lá, eu ainda não peguei nenhuma piscina que esteja condenada estruturalmente. Eu acho que para uma piscina não comportar a troca do vinil para pastilha ou para revestimento cerâmico ou pedra, tem que ser uma piscina muito antiga e de uma estrutura muito fragilizada. Então, assim, pode fazer a troca do vinil para revestimento cerâmico ou pedra tranquilo. É igual eu disse, faz a visita, né, para poder dar uma conferida na estrutura, dar uma analisada, mas não tem empecilho nenhum. Existem até muitos casos, muitos clientes que reformam a piscina, né, arrancam o vinil, e às vezes uma piscina um pouco mais antiga não tinha uma hidromassagem, então ele faz um banco com hidromassagem, né, não quer mais aquela escada de alumínio, de metal, a escada de metal ali pro lado de fora, constrói a escada pro lado de dentro da piscina, então fazem até alterações estruturais para depois fazer o assentamento do revestimento. Então pode fazer tranquilo, mas aí no caso o sistema escolhido tem que ser o de manta asfáltico. O outro sistema de manta acrílica, ele já não comporta, ele já não dá certo. E às vezes a gente acha que é algo muito complexo, algo muito difícil, mas não. Dá para transformar a sua piscina de vinil em uma piscina de pedra. É uma coisa que é palpável de se fazer, não é alguma coisa muito difícil. E assim, a partir do momento que você está trocando esse material, você está deixando de ter uma piscina que vai ter uma durabilidade ali de uns 5 anos para uma piscina que vai ter uma durabilidade eterna. Isso. Então, assim, é um investimento que você faz, mas você nunca mais vai precisar preocupar se o vinil tá desbotado, se o vinil tá amarelado, se o vinil tá rasgado. Não. Isso. Você vai colocar a pedra e você vai simplesmente desfrutar dessa piscina. Mas tem que ser feita uma impermeabilização boa, tem que ser analisado como que tá a estrutura da piscina, porque senão também você coloca a pedra e ela pode descolar. Isso, perfeito. Então, assim, desde que a gente faça todo o processo de construção adequado, processo de impermeabilização, processo de rejunte, a sua piscina vai ser eterna.
Perfeito. E é o que mais motiva os clientes hoje, essa questão do custo-benefício. Porque às vezes ele troca o vinil, mas daqui 5, 6 anos ele tem que trocar de novo. Daqui 5, 6 anos, mais outra troca. Então ele começa a colocar no papel, né, na ponta do lápis. Então ele fala, poxa, eu vou gastar um pouco mais com impermeabilização, o revestimento, dependendo do revestimento, uma pedra Ijal brasileira, por exemplo, ela é bem mais cara do que o vinil, então assim, o custo ele é maior, só que a longevidade, a vida útil da piscina não tem nem comparação em relação ao vinil. Então, às vezes, muitos casos que acontecem conosco, piscinas de chácara de aluguel, piscinas de sítio, que às vezes cai um animal, às vezes o cliente, a gente já teve casos, ele acabar de trocar o vinil, passou 2, 3 meses, cai um cachorro dentro da piscina, rasgou o vinil inteirinho, então perdeu o vinil, falando, agora eu vou colocar pastilha, pedra, que agora eu não tenho mais esses tipos de problemas, então... Nas Pedras Mundial a gente vê muito caso de cliente, até teve um cliente recentemente que a filha tava brincando, caiu um brinquedo da filha, rasgou. E aí, a partir do momento que rasgou a piscina, a água vazou tudo. E o que aconteceu? A área desse cliente nosso estufou. Então, as pedras que estavam... Ainda bem que era pedra, então a pedra ela acompanha a movimentação do solo. Então, ele não perdeu as pedras. Mas se fosse um piso, um porcelanato, teria trincado toda a área dele. Porque a área dele, que era reta, ficou estufada. Então, a pedra, ela simplesmente levantou, ele foi lá, cortou e conseguiu reutilizar. Agora, se fosse um piso, um porcelanato, ele ia perder toda a área dele. Fora, imagina quantos 1000 litros de água entrando no solo, quanto que isso pode ser prejudicial para a casa em si, até mesmo abalar a estrutura da casa. Sim, com certeza. E nesse caso do cliente de vocês, né, a área estufou, mas nós já tivemos casos que a área compactou. Então, essa infiltração da terra, houve uma compactação, o aterro cedeu, e aí, além de ter um prejuízo ali na parte de revestimento, na parte de cima ali da área, teve quebra de tubulação. Das piscinas à volta, porque a hora que a terra cedeu, ela fez pressão nas tubulações e acabou quebrando ali as luvas, os joelhos. Então, assim, nesse o caso estufou, mas tem o caso da compactação também, que acarretam outros problemas como os hidráulicos também. E às vezes a gente fica só pensando, eu vou ter que trocar porque vai desbotar. Não, às vezes pode rasgar, é muito sensível, é um plástico, né, que ele pode ser rasgado muito facilmente. Já teve caso de cliente que rasgou com unha do pé. Nossa. Já teve caso de cliente que caiu garrafa, que caiu brinquedo de criança. Então, assim, os casos que tem relatos aqui são praticamente diários. Diários, é isso mesmo. E a impermeabilização, só ressaltando principalmente nessa área de piscina. Um dos problemas que nós estamos tendo bastante, nós conseguimos diminuir com a conscientização do pessoal, qual que era? Todo o sistema de impermeabilização, tanto asfáltico quanto acrílico, ele aceita um remendo. O que estava acontecendo? A piscina era executada, ou então ela era reformada, no caso das de vinil, e aí nós executávamos a impermeabilização. Depois que a impermeabilização foi executada, que foi assentado o revestimento, eu esqueci de botar uma iluminação ali, naquele lugar na parede. Eu esqueci de um dispositivo de retorno ali. O que acontecia? Ele ia lá, perfurava a estrutura, fazia o trabalho que ele precisava de iluminação ou da parte hidráulica, remendava com o revestimento, virava as costas e ia embora. A hora que enchia a piscina, o que acontecia? Vazava. Começava a vazar. Aí começava, a piscina colocou manta, tá vazando. A sorte é que depois que nós finalizamos todos os serviços, nós fazemos o teste de estanqueidade. O que é o teste? Nós enchemos essa estrutura de água e deixamos por um período de 1 semana. A norma pede 72 horas, 3 dias, mas nós pedimos um período de 1 semana para o cliente, para a gente poder observar em relação à evaporação. Porque a piscina ela tem um coeficiente que ela baixa de ar aí por perca de evaporação. Então, depois dessa 1 semana, se a piscina baixou somente o coeficiente de evaporação, ela está liberada para poder fazer o revestimento. E aí nós temos tudo fotografado. Então, todas as piscinas que aconteceram isso, a hora que nós chegamos e começamos a comparar as fotos, né, do que nós executamos, do que estava lá, e falou, opa, essa iluminação não tinha. Opa, essa boca não tava. Então, a hora que a gente foi ali abrir, a gente viu a perfuração no sistema de impermeabilização, que é uma coisa que, igual eu falei, nós conseguimos reduzir, mas nós ainda sofremos bastante com esse retrabalho, né? Da pessoa precisar
perfurar a impermeabilização, mas não nos chamar para poder fazer o remendo ali devido. E mais uma vez a gente volta no ponto do projeto. É que a necessidade de ter o projeto, de ter o acompanhamento, para já resolver. É esse ponto, esse que precisa ter na piscina, já vamos fazer, já vamos impermeabilizar pra gente não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Perfeito. Projeto, custo, né? Que, querendo ou não, é um custo a mais pro seu cliente. Retrabalho. E a paz dele, né? Então, assim, ele tá naquela expectativa de chamar o pessoal pra ver como é que ficou o resultado, né? Pra eles confraternizar. A hora que ele põe água na piscina, começa a dar o vazamento. E, infelizmente, nós somos os primeiros vilões. Lá nós brincamos que 100% dos casos de infiltração em piscinas, em qualquer área, eles nos chamam, porque nós executamos o serviço, mas quando você vai fazer uma análise a fundo, 99% dos casos não foi culpa do sistema de impermeabilização, é sempre a culpa de algum terceiro que agride o sistema de impermeabilização, mas que não faz o aviso para que a gente possa ir lá e remendar e consertar o serviço. E assim, falando também dessa mudança de vinil e tudo mais, normalmente quando você vai refazer o vinil da piscina, você acaba perdendo as bordas da piscina, o revestimento que tá ali do lado de fora. Então também tem essa questão dessa dor de cabeça de você perder as bordas da sua piscina, porque você tem que arrancar, refazer tudo. Então você acaba tendo retrabalho. E assim, se você tá reformando, muitas das vezes você tá dentro de casa. Então, aquela poeira, aquela dor de cabeça, questão de prazo. Às vezes você tá com a expectativa, nossa, eu quero que a minha piscina fique pronta pro Natal, para eu receber os familiares. Nossa, eu tenho uma festa. Às vezes cria-se uma expectativa e nem sempre essa expectativa é alcançada por conta desse retrabalho, dessa reforma. Então, assim, eu falo, reforma é muita dor de cabeça. É muito desgastante. Acho que você já viu algum cliente que reformou e ficou feliz? Não, não existe. E eu te falo porque até aquele ditado, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, há uns 3 anos atrás, eu reformei a casa que eu morava com os meus pais e na bobeira eu falei, não, é só uma coisa externa ali, coisa interna é pouca coisa, eu falei, vamos ficar aqui mesmo, não vamos mudar não. Nossa senhora, olha, vou te falar, o transtorno e o desgaste de você executar uma reforma e estar morando no mesmo lugar. Quando você muda, né, quando você sai dali, vai para outro lugar, tudo bem, tranquilo, porque você não convive ali com aquela desorganização, que infelizmente não adianta. Reforma é desorganização. Infelizmente ali não tem como. Então, mas quando você convive ali todos os dias, é bem desgastante. Com certeza. E normalmente reforma começa uma coisinha, e depois você vai vendo outra e outra e outra. Quando você vê, você já tá há 6 meses reformando uma coisa. É isso. Eu falo mesmo. até na nossa casa. Na nossa casa era vinil, que até então a gente não trabalhava com as pedras, quando a gente construiu a casa. E a partir do momento que a gente começou a importar pedrijal da Indonésia, a gente falou, não, vamos colocar na nossa casa. E aí a gente foi reformar a piscina. Então, perdemos vários revestimento da parte de fora. Aí você começou a fazer a piscina. Nossa, mas a piscina tá tão bonita. E esse muro aqui, vamos colocar uma pedra nesse muro aqui. E vamos dar uma pintadinha. A hora que foi ver, uma reforma de uma piscina virou 6 meses de reforma da casa toda. Quebra a parede, faz isso, faz aquilo. É isso mesmo, é isso mesmo. Bem legal. Eu acho que um ponto legal também da gente conversar é sobre a impermeabilização para poder receber um revestimento. Que nas Pedras Mundial tem diversos tipos de revestimento para área externa. E assim, muitas vezes o cliente acha que não tem que fazer a impermeabilização para colocar a pedra. Que às vezes tem gente, inclusive, que usa a pedra para combater a infiltração, né? Tem muita gente que usa a pedra para combater essa infiltração. Só que tem que ser impermeabilizado. Conheço muito esse mito. Vou colocar um piso, uma pedra na minha parede que a água vai parar de infiltrar. Lê do engano, infelizmente, né? Justamente. Se fosse, tava bom. E essa situação da impermeabilização das fachadas, né? Para assentamento de revestimento, é uma situação que há muito tempo nós estamos em conflito. Por quê? Tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos está de acordo com as NBRs, né? Com a norma brasileira de regulamentação, né? Que tudo tem uma NBR para você seguir dentro da construção civil. Só que, em específico,
situação de paredes, de fachadas, você tem 2 tipos de problemas que são ocasionados pela infiltração, que é a infiltração de percolação, que são as águas de chuvas, né, da área externa para a área interna, que bate na parede e acaba infiltrando. A primeira qual que é? Quando a água de chuva bate na parede e passa para o lado interno da casa, que é o que você falou. Às vezes você vê ali a parede do seu quarto, né, ali na parte de cima, ali perto do teto, ali já começa aquelas manchas pretas, aquele né, bolor, aqueles fungos, né, aquele ácaro que faz até mal para a saúde. E geralmente tem um problema que é ocasionado que reflete geralmente no revestimento, diretamente no revestimento, que é o processo de eflorescência. O que é esse processo de eflorescência que é muito importante o pessoal, aí o consumidor final poder entender? É aquele caldo branco que sai geralmente nas juntas do revestimento. Então eu tenho certeza aí que todo mundo que está nos assistindo já viu às vezes alguma parede com revestimento, ou alguma fachada branco, que tá com alguma trinca, alguma coisa, e tá aquele escorrido branco. Ah, isso aí é eflorescência. Esse legal. Escorrido branco, o que é? É a reação da água com os sais que compõem o cimento. Né? Então o cimento você usa tanto na hora de regularizar a parede, de rebocar, né? A argamassa de assentamento de qualquer revestimento, ela é a base de cimento. Então o cimento ele está presente em, posso acho que até dizer 100% Sim. da obra. Então é a reação da água com os sais que compõem o cimento que causam essa camada espessa de coloração branca que nós chamamos de eflorescência. Então quando você faz a impermeabilização de uma parede externa, de uma fachada, evitando a infiltração para o lado interno e a infiltração por eflorescência, que ela manifesta nas juntas, né, do revestimento, geralmente esse sistema de impermeabilização, qual que é a indicação da norma brasileira? Você faz a impermeabilização da parede, depois antes de assentar o revestimento, vamos falar que é a pedra natural, é necessária a execução de um novo reboco, você regularizar a parede novamente. Então é o processo de chapiscar e rebocar a parede novamente, para depois você assentar a pedra natural. Só que qual que é o problema do processo que a NBR nos indica fazer? Você vai matar o primeiro problema, que é a de infiltração para o lado externo. Perdão, para o lado interno, do lado externo para o lado interno. Essa problemática da eflorescência você não consegue solucionar, porque depois da camada de impermeabilização, da pintura impermeável, tem mais cimento ali que é desse segundo reboco. Então ali a água ela vai infiltrar nesse segundo reboco. A hora que ela chegar na pintura impermeável, né, que nós executamos, ela não vai passar para o lado interno, mas aí ela vai voltar no revestimento e vai sair nas juntas do revestimento na forma desse caldo branco espesso. Então, é uma coisa que, igual eu falei no começo, foi motivo de muito debate, de muita discussão, de como nós conseguimos solucionar esse problema. Porque realmente, quando você faz a impermeabilização de uma parede, nada adere ali naquela parede. Sim. Então, quando você faz a impermeabilização, se você já vier assentando o revestimento direto em cima dela, vai ocorrer o problema do desplacamento. Então, uma solução que nós enxergamos, né, que nós encontramos, qual que é? Faz a impermeabilização da parede, essa pintura impermeável, e antes de assentar esse revestimento, você faz o chapisco dessa parede, mas você não faz o segundo reboco, você faz só o chapisco. Por quê? A argamassa de assentamento daquele revestimento vai aderir no chapisco, certo? E não vai soltar da camada impermeabilizante. E no chapisco, obviamente, é uma estrutura bem menos concentrada de cimento do que o reboco, que é uma camada aí de, às vezes, 1,5 cm, 2 ali de cimento. Então é o que nós estamos conseguindo fazer para não ter o problema do desplacamento, né, do revestimento das pedras, e também não ocorrer o processo de eflorescência, que é o que nós sempre comentamos com os profissionais. Você não vai chegar no seu cliente e falar assim, vamos fazer uma pedra nessa parede aqui sul da fachada, mas daqui um ano e meio vai começar a dar um caldo branco ali, tal, ela vai começar a manchar. O cliente não vai querer fazer. Com certeza. Né? Então, assim,
Então, foi o modo que nós desenvolvemos, que até não está de acordo com o que está escrito na NBR, mas é igual nós comentamos, né? Às vezes, o que está na NBR, às vezes, funcionalmente, no dia a dia, na execução, infelizmente, às vezes, não dá certo. E é legal esse ponto que você colocou, porque a pedra, para eu assentar ela, eu não preciso refazer esse reboco, porque eu consigo ajustar ela, consigo assentar ela direto no chapisco. Isso, e assim, perfeito. diferente de outros revestimentos que às vezes eu teria que refazer o reboco para poder assentar. Agora, qualquer tipo de pedra que você for usar na sua parede, você consegue assentar direto no chapisco. Você não precisa vir com reboco em cima para não correr esse risco dessa eflorescência, dessas cristalzinhos que se formam ali, né? Perfeito, perfeito. E tudo isso também, Michele, nós temos que levar em consideração o profissional que executa a obra, né? Nós sabemos que no mercado existem vários tipos de profissionais. E a construção civil, ela tem ali o beabá, as regras que você tem que seguir. Então, quando você vai executar o reboco de uma parede, quando você vai rebocar uma parede, você tem o traço, a quantidade de cimento que você põe, a quantidade de areia, né? Algum aditivo ali para dar liga entre o cimento e a areia. Você tem o fator de água que você mistura. Você tem a hidratação desse reboco. Então, por exemplo, você rebocou uma parede hoje. Aí amanhã, no outro dia, depois uns 2, 3 dias, você tem que estar sempre hidratando esse reboco. Sempre molhando, sempre jogando água para quê? Para ele não requeimar. Por que eu estou falando isso? Muitas situações que às vezes nós vamos analisar, eu acho que vocês também, às vezes o problema não foi da impermeabilização, do material de impermeabilização. Às vezes o problema não foi da argamassa, e sim da execução do profissional. Muitas vezes nós já fomos em algumas obras que o material ele foi aplicado em cima de um reboco que estava esfarinhando, que requeimou, que estava enfraquecido. Então ali qualquer revestimento que você pôr ali, pesado ou não, ele vai com o tempo descolar, desplacar. Já fomos em algumas situações também que o profissional colocou aquela pelotinha de massa atrás da pedra e assentou, ele não preencheu as costas da pedra ali com a argamassa de forma correta, né? Geralmente nós sempre orientamos, preencha as costas do revestimento com argamassa e o local onde vai ser aplicado, a parede onde vai ser aplicado também, para você fazer a aderência do material. Então assim, além da impermeabilização da pedra, da argamassa de assentamento, tem também essa questão da mão de obra que está executando o serviço, que tem que ser uma mão de obra capacitada, né? Justamente. E aí, assim, eu falo, nas Pedras Mundial, eles dão muito esse suporte. Tem todos os vídeos explicativos, toda a questão de passar esse feedback para o cliente do que deve ser feito, porque não é somente comprar o produto. Ir lá e comprar, eu vou lá, compro o produto de impermeabilização, é muito simples, concorda? Sim. Mas o que influencia muito é a questão de execução. Como que deve ser executado, como que eu devo utilizar esse produto de impermeabilização, como que eu devo executar essa pedra, como ela deve ser assentada, qual o profissional adequado para fazer isso. Eu acho que está muito ligado esses dois temas. Perfeito. E mesmo quando o cliente ainda faz tudo isso que nós estamos comentando aqui, ele ainda tem o seguinte problema, ele não é um fiscal de obra. Então, assim, por mais que ele compre o produto, que ele busque orientação, que ele forneça ao profissional o modo que tem que ser feito, na hora que ele virar as costas e vai embora da obra, se o profissional não executar do modo que ele orientou, não vai adiantar, não vai resolver nada. Então, nós temos muitos casos. Alan, eu vim aqui, comprei o produto, você me orientou, eu orientei da mesma forma que você me orientou para o pedreiro. Nós também temos os vídeos, os prospectos de aplicações que nós mandamos, mas quando você chega na obra, infelizmente, aquilo que foi orientado não foi seguido. E é o grande X, o grande ponto da questão, né? Muitas das vezes, acho que todas as vezes, a maioria das vezes, o profissional que executa, ele não tem responsabilidade nenhuma após a finalização da obra, né? As Pedras Mundial, a Casa da Impermeabilização, né? As construtoras, todas elas têm CNPJ, têm essa responsabilidade técnica. O profissional autônomo, a gente sabe que, infelizmente, ele não tem essa responsabilidade, e depois que ele acaba o serviço,
raramente é aquele que volta para às vezes consertar algum problema Com que certeza. acontece na Qualquer obra. probleminha que dá, alô, Casa Impermeabilização, alô, Pedras Mundial, vem aqui me socorrer, né? Eu É acho isso que é mesmo. muito isso, Perfeito. dia a dia nosso. Perfeito. Mesmo a gente orientando, explicando, eu falo, vender é muito fácil. É fácil. É muito fácil, qualquer um vai e vende. Vende. Mas manter esse suporte para o cliente, dar todo esse pós-venda, toda essa orientação, não é qualquer empresa que muito consegue difícil. fazer. E é o que entra naquela questão do custo que nós conversamos inicialmente, né? Então, por exemplo, o projeto é definido que essa parede aqui vai ser assentada uma pedra, ela das pedras mundial, referência assim, assim, assim. Beleza. Então, o proprietário, então o profissional, o arquiteto, o engenheiro, vai lá na empresa, nós orientamos o tipo de impermeabilização a ser feito. Mas se não é feita a impermeabilização correta, se o reboco não é feito no traço correto, se o assentamento da pedra não é feito de forma correta, o cliente ele perdeu todo o material, perdeu todo o valor de mão de obra que ele gastou para fazer esse assentamento, e para ele continuar com o projeto daquela forma, ele tem que refazer tudo de novo. E o tempo? Comprar um material de impermeabilização de novo, pagar outra pessoa para aplicar, né? Pagar outra pessoa para assentar, comprar a pedra de novo, e sem contar o tempo e o desgaste que afeta qualquer cliente, qualquer consumidor final. Com certeza. E o tempo é uma das coisas cruciais numa obra. Eu acho que todo mundo que tá ali, quanto mais tempo demora a sua obra, mais dinheiro você precisa investir nela. Com certeza. Então, o certo é já fazer de modo adequado, já desde o projeto, já ter especificado o que vai fazer. Você já constrói aquela parede específica para aquilo. Isso, eu vou perfeito. colocar uma pedra na minha fachada. Já faz aquela fachada específica para aquela pedra. Isso, E perfeito. já faz a impermeabilização, já faz todo o preparo necessário. E um dos problemas que nós encontramos muito também, que nós estamos tentando, mas não conseguimos ainda diminuir, que é? São as indefinições e as mudanças de projeto. Isso daí acaba com qualquer um, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma piscina na minha residência, mas eu vou fazer de vinil. Então, o profissional vai lá e constrói a estrutura para receber uma piscina de vinil. Aí ele vai lá nas Pedras Mundial e se apaixona pela pedra de gel, porque é realmente apaixonante, né? Você vê uma piscina executada com pedra de gel, você fala, é isso que eu quero na minha piscina. Então essas mudanças de projeto e às vezes as indefinições é o que às vezes atrapalha muito também o nosso trabalho, o nosso processo de execução de impermeabilização, que é uma coisa difícil de vencer, né? Porque como é que você vai falar para o seu cliente, não, lá no começo, lá você falou que você queria isso daqui, agora eu não vou mudar, não vou fazer. Então, lajes, por exemplo, né? Nós temos muitos exemplos de lajes que a pessoa concreta a laje, vai fazer o telhado e vai ficar uma laje coberta pelo telhado. Só que a hora que concreta a laje, o cliente sobe lá em cima, ele olha a vista que ele tem, né, da cidade, às vezes de uma paisagem, fica vislumbrado. Fala, não, agora eu não quero mais telhado, eu quero assentar um piso aqui e quero andar aqui nessa área. Mas a laje às vezes não foi calculada, projetada para poder receber essa carga, né? Porque impermeabilização, revestimento pesam tanto quanto até mais do que um telhado, né? Então, são vários fatores aí, essas indefinições e mudanças de projeto dificulta bastante o nosso trabalho também. Com certeza. E eu acho que a gente está aqui para solucionar problema. A Casa Impermeabilização está aqui para solucionar problema, as Pedras Mundial está aqui para solucionar problema, e o que a gente quer é nosso cliente feliz. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a nossa busca constante, é a felicidade do cliente. Você falou tudo. Justamente. Tem mais algum ponto que você acha que seria legal a gente discutir? Impermeabilização, se a gente for falar, vai dar um podcast de uns 2 dias aí pra gente falar. Acho que dentro dessa proposta que a gente veio conversar, que é a questão de piscinas, né, com revestimentos em pedras naturais, essas fachadas, eu acho que é basicamente isso. Lá na empresa, nós contamos com quase 50 itens de produtos relacionados somente à impermeabilização na área da construção civil. Então nós aplicamos as mantas asfálticas e as mantas acrílicas. Porém tem os aditivos para as argamassas, os desmoldantes para as formas, né, de concreto, de pilares, de viga, os materiais para dreno. Então nós temos um vasto campo ali de materiais a ser explorado. E o que a gente sempre explica para o pessoal, nós estamos todo o tempo à disposição. Então,
precisou, tá com alguma dúvida, quero que você vá lá na minha obra, quero que você vá lá me dar alguma orientação. Né? Às vezes nós não executamos o serviço, mas nós vamos lá, ó, o produto que você tem que aplicar é esse, ele é aplicado dessa forma, né? Então, assim, sempre aquela conversinha que a gente teve de buscar a empresa, o profissional capacitado, responsável para resolver o seu problema, eu acho que é válido, né? Porque se a gente for falar de impermeabilização aqui, vai uns 2, 3 dias de conversa aqui, de papo. Se você quer fazer uma piscina, não quer ter problema, você já sabe onde procurar. Casa de impermeabilização, Pedras Mundial. Isso mesmo, perfeito. Justamente, você quer ter uma piscina pro resto da sua vida sem nenhuma dor de cabeça, só aproveitando. Você já mesmo, sabe, né? É isso mesmo, perfeito. Pode nos procurar que nós damos aí toda a assistência necessária, né? Nós somos parceiros aí a longa data, então com certeza, quem precisar pode juntos, nos procurar aqui. Muitas piscinas construídas juntos, muitas fachadas. Nós já executamos para vocês, né? Tanto o sistema de mantas asfálticas, no caso de piscinas com mudança de vinil para revestimento, quanto o sistema de manta acrílica também. Então, essa parceria nossa vem de longa data e vai se estender por uma longa data também. Com certeza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o Alan, ele está à disposição. Tem o Instagram deles, o site, o que vocês precisarem, contato WhatsApp. Ele está 100% disponível, porque o que a gente quer é fazer nosso cliente feliz. Falo novamente, fazer nosso cliente feliz, solucionar o problema e juntamente com as Pedras Mundial, é uma parceria de muito sucesso. Você vai construir sua casa, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, vai ter todo o respaldo necessário. Nas Pedras Mundial também tem as redes sociais, as perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem saber em relação a esse tema, em relação a outros temas, eles estão sempre disponíveis para vocês. Lembrando também, agradecer o apoio da Casa de Cora, que fez a decoração desse ambiente lindo pra gente aqui. E agradecer a audiência de todos, que vocês tiverem de dúvida, estamos disponíveis. E muito obrigada, Alan, pela participação, foi muito esclarecedor, trouxe muita dica, muita novidade, muita coisa legal pra gente. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, ao espaço que vocês disponibilizaram. Como eu disse, é a nossa parceria antiga e vai se estender por muito mais tempo. É o que você falou, a satisfação do nosso cliente é a busca diária, né? E o nosso melhor cartão de visitas é as obras que nós executamos, né? Então, assim, o cliente pode vir aqui na empresa, olhar, observar, mas quando ele vai numa obra que tá com as pedras lá da Pedras Mundial, ali é o nosso maior cartão de visitas ali, é ali que você acaba conquistando de vez o cliente. Com certeza. Então, a empresa que agradece aí o espaço mais uma vez. Muito obrigada, Alan. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Obrigado.